Olá, amigos e amigas, estamos de volta mais uma vez para mais um momento de reflexão. E a reflexão de hoje está no livro de Filipenses, capítulo 4, e traz por título Aprendendo a Ser Feliz. Vamos em rápidas palavras aprender um pouquinho com o apóstolo Paulo. Como viver bem, apesar dos problemas. Hoje, como nunca, irmãos, estamos vivendo um momento difícil como humanidade. No contexto familiar, financeiro, social e espiritual como nunca. Certo estava o apóstolo Paulo ao escrever a Timóteo dizendo: nos últimos dias surgirão tempos difíceis. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Hoje, como nunca, nós devemos aprender a viver em meio a crises, situações difíceis, provações, sem permitir que essas circunstâncias interfiram, ou afetem a nossa paz interior, a nossa alegria e a nossa esperança em Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo para todos os cristãos de como ele aprendeu a ser feliz. Mas vamos ler o texto para que possamos compreender melhor o que nós estamos tentando dizer. Filipenses capítulo 4 diz o seguinte, a palavra de Deus: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paremos por aqui por enquanto. Paulo estava querendo dizer aqui o seguinte, irmãos: eu não dependo de situações boas ao meu redor para ser feliz. O problema existe, mas nós temos que aprender, portanto, como Paulo, a viver feliz, apesar dos problemas, mesmo com os problemas. Se podemos resolvê-lo, vamos resolvê-lo. Se não podemos resolvê-lo, entreguemos nas mãos de Deus e sigamos a nossa vida da melhor maneira possível. A pergunta é, mas como Paulo aprendeu? Chegou a essa condição. Ele próprio diz na palavra que nós lemos, ele aprendeu. Ele diz, eu aprendi. Se ele aprendeu, nós também podemos aprender. Certamente Paulo não gostava das dificuldades que ele estava experimentando. Ele não era um masoquista espiritual, nem alguém que estivesse sofrendo apenas por sofrer. Não, mas ele aprendeu por experiência própria a estar contente no meio dos contratempos da vida. Como ele aprendeu isso? Vivendo, irmãos, confiando em Deus. Ele relata alguns dos problemas que ele viveu durante a sua caminhada, durante o seu ministério. Vamos ler também, só para rememorar, algumas das passagens onde Paulo relata os problemas que ele vivenciou. Está em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24. Diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em sede e fome, em jejuns muitas vezes, em frio
e nudez. Algumas das circunstâncias que cercaram Paulo na sua caminhada durante o seu ministério. Mas não era só isso, irmãos. Além disso, ele tinha um espinho na carne, como ele próprio relata, e esse espinho na carne, de alguma forma, o prejudicava e não permitia que ele fizesse um trabalho melhor para Deus. Então ele clamou a Deus por 3 vezes para que o Senhor o livrasse desse problema. Qual foi a resposta de Deus a Paulo? E a resposta de Deus a Paulo é a mesma que Deus está dando hoje para mim e para você. Deus disse: a minha graça te basta. Louvado seja Deus, irmãos. Se nós temos a graça de Deus, é mais do que o suficiente, é mais do que precisamos. Paulo aprendeu também a viver contente em toda e qualquer situação, quando ele colocou na mente certos conceitos básicos da vida cristã. Por exemplo, o primeiro: situações são temporárias, sempre mudam ou passam, e eu não posso depender delas. Segundo, o que importa acima de tudo é minha relação de amizade com Deus e minha paz interior. Desse relacionamento depende a minha segurança. Terceiro, Deus cuida de mim. Tudo está sob seu controle e nada acontece comigo sem que Ele saiba ou permita. Isso me dá tranquilidade. Portanto, não permitirei que situações ruins roubem a minha paz e a minha alegria. O princípio que emerge aqui, irmãos, é que Paulo tinha aprendido a encontrar contentamento na sua satisfação em Cristo, na sua satisfação em Jesus. Esta é uma grande lição que eu e você devemos aprender. A amizade e confiança de Paulo em Deus eram tão grandes e reais que as demais coisas da vida não interferiam negativamente na sua vida. No tempo em que vivemos, queridos, nós precisamos também, como nunca, fixar os nossos olhos em Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, quais são as suas lutas, as suas tribulações, as suas enfermidades. Mas de uma coisa eu sei: nós podemos confiar em Jesus. Porque nele nós encontramos o ânimo e a força de que necessitamos. Deus, o Jesus, nas suas conversas, nas suas orações a Deus, ao Pai, Ele nos deixou uma grande promessa. E Ele disse, como está em João capítulo 16, versículo 32, que nós não precisamos temer, porque a promessa é: não estou só, porque o Pai está comigo. Portanto, não devemos temer, porque não estamos só. O Pai está conosco. Pense nisso, seja feliz e que Deus te abençoe.